Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que cedo vem, Jesus dizendo, breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, o anjo disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Feche a sua Bíblia, feche os seus olhos e oremos. Meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nós, por nós e através de nós. Agradecemos a Ti pelos livramentos, pelas portas abertas, pelas portas fechadas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará por nós. Agradecemos a Ti porque estamos de pé, graças o Teu poder, a Tua unção que nos fortalece, nos livra de problemas que não seríamos capazes de nos livrar. E é graças ao Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia, é que estamos de pé para desfrutar daquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Pedimos que o Senhor venha repreender nessa noite contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, todo o plano maligno. E tomando posse da autoridade que há no nome de Jesus, nós mesmos declaramos que o Senhor é bem-vindo neste ambiente e que toda obra do inferno seja cancelada, todo plano maligno seja frustrado, toda enfermidade agora desapareça, todo mal caia por terra em nome de Jesus e que somente o nome de Jesus seja glorificado no nosso meio e que o reino de Deus se estabeleça no nosso meio, porque Jesus é o Rei da Glória. Se a igreja crê nisso e concorda, diga amém, Jesus. O livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, que é o último, ele já está narrando um período que é depois do milênio. O milênio, você sabe, é o período de 1000 anos, por isso a palavra milênio. Nesse período, tem ali as pessoas que vão reinar com Jesus e as que não vão, e tem as pessoas que vão estar também no Lago de Fogo. Mas esse período aqui já não está falando mais de ninguém ter problema, não está falando mais de ninguém ter dificuldade, até porque as pessoas que vão para o Lago de Fogo já foram, né? Elas têm esse problema, mas não está mais citando aqui, já está citando só aquilo que Deus tem para o seu povo na eternidade. Fala comigo assim, na eternidade. Então você precisa entender que essa última música que nós passamos, ela foi escrita, ela foi composta, essa última, com base nessa parte da Bíblia, com base neste lugar, para que nós possamos entender o que nos aguarda, para que nós possamos entender o que nos espera na eternidade, que é algo que não tem como mudar. Porque tem coisa que dá para mudar. Por exemplo, do período ali do milênio, dá para mudar.
Mas se você é filho de Deus, nesse lugar aqui você vai estar. Se você é filho de Deus, nessas coisas boas que foram faladas aqui, você vai estar. Por quê? Porque não tem a ver com merecer, não tem a ver com cumprir o chamado, não tem a ver com melhorar, não tem a ver com orar, ler a Bíblia. E se você é filho de Deus, seja o apóstolo Paulo, que era um bom servo de Deus, ou uma pessoa que morreu sem cumprir a vontade de Deus, eles vão estar nesse lugar aqui, nesse texto que eu falei aqui. Por quê? Porque eles são filhos de Deus. Então eu vou perguntar, se você entender, conforme a sua capacidade cognitiva de entender, que você faz parte, você vai dizer amém. Quem aqui se considera hoje com fraquezas, limitações, pecados ainda para vencer, coisas para Deus mudar no seu temperamento, coisas que você precisa melhorar diante de Deus, independente de todas elas, você já sabe no seu coração, você tem a certeza de que você é, e você não tem dúvida, que você é um filho de Deus, diga amém. Você tem que ter isso em mente. Você não pode achar que essa informação é uma informação qualquer. Essa é uma das maiores, se não a maior informação que você precisa todos os dias acordar com ela. Para você saber o que é esperado de você. Porque quando você sabe que você é filho de Deus, muitos problemas caem por terra. O medo da falta de provisão cai por terra, porque você sabe que tem um Pai no céu que cuida dos passarinhos, como ele não vai cuidar de você? Então o diabo, ele tem o desejo de fazer com que as pessoas duvidem de que elas são filhas de Deus. Você vê que quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, qual foi a primeira tentação que o diabo fez para Jesus? Ele disse assim, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ou seja, ele questionou ali, deixou, sabia, ele estava no objetivo de tentar, só que nós já sabemos o resultado. Mas você percebe que a primeira coisa que ele trouxe para questionar Jesus era botar em dúvida se Jesus era ou não o Filho de Deus. Porque o diabo sabe que se você tiver clareza dessa posição que você tem, muitas coisas que você poderia ter de problema, você não vai ter. Porque você vai ter fé, você vai ter clareza, você vai ter certeza de que boas coisas são as que Deus tem para a sua vida. Então, se você pensar que você não é filho de Deus, você vai ficar pensando assim, no dia que Deus estiver de bom humor, ele vai querer me abençoar. No dia que eu acertar, ele me abençoa. No dia que eu errar, ele quer me matar. No dia que eu fizer a coisa certa, ele quer derramar a bênção. Mas no dia que eu errar, pode se preparar, porque ele é capaz de mandar uma enfermidade, é capaz de mandar um carro me atropelar, é capaz de fazer uma coisa grave comigo. Isso é a mentalidade das pessoas que viviam antes de Jesus. Só que Jesus, ele trouxe para nós, Deus o povo já tinha. O povo de Israel já tinha um Deus. Fala comigo assim, o povo de Israel já tinha um Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E já existia Deus e era um Deus verdadeiro. Só que quando Jesus ele morre na cruz, ele nos dá uma posição que Davi não tinha, Abraão não tinha, os homens Isaac e Jacó não tinha, todos aqueles homens lá da Bíblia que foram bacanas, nenhum deles tinha. Todos eles eram servos de Deus, mas nenhum deles eram chamados filhos de Deus. Fala comigo assim, eu sou privilegiado de poder ser chamado filho de Deus. Por quê? Porque Jesus não te ensina a orar dizendo, meu Deus, ele te ensina a orar dizendo, Pai Nosso. Então você tem que parar para pensar, poxa vida, Davi nunca orou Pai Nosso, Abraão nunca orou Pai Nosso, Adão nunca orou Pai Nosso, os heróis da fé, aqueles homens lá que Deus usou de maneira poderosa, nunca puderam abrir a boca e dizer, Pai Nosso. Mas eles tinham que dizer, Deus Nosso, Nosso Senhor, mas nunca dizer Pai Nosso. Se você hoje, com qualquer certeza no seu coração, qualquer dúvida que você tinha, você não precisa ter. Você pode orar dizendo Pai Nosso. Por que Jesus fala Nosso? Para você ter essa clareza de que Ele é seu Pai, mas não é só seu, é de mais pessoas. E essas mesmas pessoas, você deve tratá-las como irmãos. Por quê? Porque elas também têm um Deus que, além de Deus, é Pai delas. E porque elas são filhas de Deus, boas coisas naturalmente devem acontecer. Então, quando você tem essa clareza, você vai viver uma vida de fé, de que coisas boas vão acontecer. Se a mídia disser assim, tá morrendo, tá tendo uma doença chamada coronavírus, tá morrendo 97%. Não, tá morrendo 3%. Uma pessoa que pensa que tem um Deus no céu, ela já pensa assim, nossa, eu devo ser esses 3% aí. Ó, pra você ver, 97% fica vivo, 3% morre. Uma pessoa que tem uma mentalidade de um Deus lá no céu que te dá a coisa boa quando você acerta e a coisa ruim quando você erra, ela vai errar em algum momento. Aí ela vai dizer assim, nossa,
tem um Deus no céu que é justo juiz. E ele abençoa quando a gente acerta e amaldiçoa quando a gente erra. Então, eu vou errando, vivendo aqui, conversando com várias pessoas, e uma hora ou outra eu erro. Em palavras, pensamentos e atitudes. Quem aqui, em algum momento você erra, diga eu. Então, se você tiver na mente que você erra e você vê que no céu você só tem um Deus que é justo juiz, que dá para cada um segundo as suas obras o tempo todo, o que você vai pensar? Disse que morre 3% e vive 97%. Esses são os números do coronavírus, né? E eles falam, que a ciência fala aí. Então, o que uma pessoa que tem a mentalidade de acusação? Nossa, eu discuti com alguém, eu não sou uma pessoa tão boa, eu não sou um crente tão fiel, certamente deve ser que eu vou ser daqueles 3%. E ela já vai ficar esperando coisas ruins na vida dela, porque ela tem no céu, na mente dela, um Deus, que é bom, é justo, mas como ela é pecadora, ele vai punir ela. Aí quando está tendo uma crise, ela pensa, a minha empresa vai fechar. Ou se trabalha para alguém, deve que eu vou ser o primeiro a ser mandado embora. Deve que vai dar problema. Por quê? Porque a crença dela é olhando para ela. E se de fato você olhar para você, você tem que se desesperar. Porque nós todos temos pecado, todos falhamos em palavras, pensamentos e atitudes, e se tem um Deus que é justo e santo, que dá o bem para quem acerta, o mal para quem erra, é justo a pessoa ficar apavorada, é justo. Quem concorda comigo, diga amém. Só que até Jesus vir, tinha um tempo chamado a lei, diga assim, a lei. O que era a lei? A lei era igual eu falei, a pessoa que acertava, ela esperava uma coisa boa. A pessoa que errava, ela esperava uma maldição. Mas Jesus veio e nos comprou com o seu sangue. E ele agora mudou. No coração de Deus antes, a pessoa ocupava um lugar conforme o comportamento dela, conforme a maturidade dela, conforme aquilo que ela alcançou com a performance dela. E então Deus dava para ela conforme aquilo que ela fazia. Porém, e estava isso no coração de Deus. Só que quando Jesus veio, o homem não estava conseguindo se salvar. Assim, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, você vê que ele não se salva ali dentro daquele. Jesus salvou Davi, mas ele só foi salvo porque Jesus morreu. Aquele ser segundo o coração de Deus não foi suficiente. Fala comigo assim, Davi ser segundo o coração de Deus não foi suficiente. Por quê? Porque ele adulterou. Quem sabe que Davi adulterou, matou, fez um monte de coisa errada. Então, segundo o coração de Deus, ele não ia para o céu. Mas ele morreu lá, né, no tempo, crendo que Jesus viria. Jesus morreu, Jesus foi lá no mundo espiritual, pregou. Certamente Davi era um dos que ouviram e acreditaram e foi salvo. E a Bíblia diz que foi salvo. Vai estar lá na eternidade. Nesse texto que eu li aqui, Davi vai estar lá. Mas ele vai estar porque ele era um homem segundo o coração de Deus? Não. Ele vai estar porque alguém o resgatou. Alguém pagou o preço. E essa pessoa foi Jesus. E ele não teve o prazer de viver essa vida, de poder chamar Deus de Pai, de poder ficar tranquilo, de poder ficar em paz, dizendo assim, eu tenho um Pai no céu. Não, ele sabia que se ele acertasse, ele tinha um Deus que dava vitória. Mas que se ele errasse, ele tinha um Deus que já estava no coração dele, punia ele. Com a morte, com o que fosse. Mas Jesus vem e nos compra e troca a pessoa que nos representa. E então ele pega a sua vida de pecado, os pecados que são correspondentes com a sua vida toda, a minha, a sua, a do Davi, a do Abraão, a do Adão, a de todo mundo. E esse pecado todo produz uma maldição, porque pecado e maldição combinam. E Jesus bebe esse cálice da ira de Deus e sofre toda a maldição. Diga assim, Jesus sofreu toda a maldição. Sem errar, ele recebeu a maldição. Então, qual que é o lógico? Ele não errou e levou a minha maldição, mas ele foi obediente. Se ele foi obediente, o que tem para uma pessoa que é obediente? Diga assim, bênção de Deus. Diga assim, favor de Deus. Diga assim, cuidado de Deus. Essa é a lógica de Deus. Você faz a coisa certa, então tem coisa boa para você. Tem provisão, tem cuidado, tem bênção. Só que Jesus e o mundo espiritual, ele não negocia. Só tem como alguém ficar sem o mal se alguém pegar o mal para ele. Não tem como o mal acontecer e não vier nada contrário. Tem que vir. Se alguém fizer o mal vai vir. Só tem um jeito da pessoa ser livrada do mal. Se alguém vier e tomar o lugar, e o mal vai no outro que tomou o lugar. Então o que Jesus fez sabendo disso? Ele falou, o povo errou muito, Davi, Abraão, todos erraram. O que tem para eles? Maldição. E também morrer e ir para o inferno. O que Jesus fez? Ele disse, é justo que alguém seja punido. Se teve pecado, tem que ter punição. O que Jesus fez? Ele aceitou pegar a maldição. A Bíblia diz que na cruz ele foi feito maldito e veio sobre ele na cruz ali a ira de Deus. E você não pense que se pregar uma pessoa normal lá, ela vai sofrer igual Jesus sofreu, porque não foi só o prego na mão, no pé, a coroa na cabeça.
Foi muita coisa ali. Ele levou sobre si as enfermidades, ele levou sobre si a maldição, a dor que ele sentiu ali foi muito maior do que se pegasse uma pessoa qualquer e pôr na cruz, porque não era só o prego, era também toda a culpa do pecado do mundo. E então levou a maldição. O que que ficou? A bênção. Diga assim, ficou a bênção. Ele não foi obediente, então sobrou a bênção. Já que ele levou a maldição, se ele foi obediente, tem que ter alguém tem que desfrutar da bênção. O justo era que quem desfrutasse? Ele. Só que ele abriu mão da bênção e pegou a maldição, a bênção sobrou para alguém. E a pergunta que eu te faço é, para quem que ficou essa bênção? Para quem que ficou disponível e justo? Não é que você vai, Deus fez um jeitinho lá, não. É justo, porque se ele recebeu a maldição, é justo agora que alguém fique com a bênção. E para quem que é a bênção? Para aqueles que depositam a sua fé, a sua confiança em Jesus. E eles são inseridos na posição de filho de Deus. E agora, eles não ficam mais pensando igual Davi, pensando assim, nossa, se eu fizer tudo certinho, para mim tem uma bênção. Se eu fizer errado, tem uma maldição. O que eles têm que pensar agora é que no céu tem um Deus, que é Deus, na verdade, mas que agora não é só Deus, como era no caso de Davi, que é também agora o seu Pai. Diga assim, eu tenho um Pai que está no céu. E aí você fica pensando assim, o que está no coração desse Deus me dá? Tem que pensar o que está no coração dele te dá. Não é que ele vai dar, mas o que está no coração dele te dá? Que tipo de bênção? A bênção que é típica da vida obediente de Jesus, porque ele não obedeceu, não foi fiel até a morte. Então tem uma bênção. Qual que é a primeira delas? Te salvar do inferno, porque não adianta você prosperar, crescer, ganhar, viver bem e morrer para o inferno. Então Jesus te dá a bênção mais importante primeiro, porque não era justo Jesus ir para o céu? Então, você vê que você já ouviu que quando Jesus morreu, ele desceu. Só que quando ele chegou no inferno não tinha pecado, ele subiu. Mas quando Jesus morreu, não sei se você já leu na Bíblia, ele desceu ao inferno. Quem sabia disso, que Jesus desceu ao inferno? Desceu. Pegou, tomou a chave e subiu. Por que ele pôde pegar a chave? Porque lá no mundo espiritual ele não tinha pecado. Na cruz ele tinha, mas lá no mundo espiritual não tinha mais. Então não tem como ficar no inferno se tiver pecado, se não tiver pecado. Então Jesus na cruz ele tinha o pecado, por isso que foi sobre ele maldição. Mas quando ele lá no mundo espiritual ele desceu, ele foi para o inferno. A gente pensa que Jesus morreu e foi para o céu. Oh, Pai, te entrega meu espírito. Não, ali não. O que foi para o inferno ali, a alma de Jesus foi, chegou lá, não tinha pecado, subiu para o céu. Maravilha, mas não é o que eu estou querendo falar aqui hoje. O que eu estou querendo te dizer é que você que é filho de Deus, o que você tem que ficar esperando na sua mente? Qual é a fé que você tem que ter? De que o que está no coração de Deus é te dar as bênçãos que são típicas da vida obediente de Jesus. Mas Deus vai ficar dando a bênção só porque você é filho de Deus? Já está no coração dele dar. Só que como é que Deus dá as coisas que ele tem? Diga assim, pela fé. Então você tem que saber do que você tem direito. Você tem que saber do que Deus tem para você. Você tem que saber o que está no coração de Deus. Senão você vai ficar esperando doença. Você vai ficar esperando pobreza. Você vai ficar esperando maldição. Quando na verdade a maldição que era para o que você está esperando, Jesus já levou. E Jesus sempre dizia para as pessoas, seja feito conforme a sua fé. Então se você ficar esperando que tem maldição para você, por mais que não tenha, a sua fé vai atrair a maldição. Se você ficar esperando que vai ter porta fechada, no coração de Deus está te dar a bênção da porta aberta que Jesus merecia, porque ele foi obediente. Mas se você crê que é porta fechada, então você vai desfrutar de porta fechada. Você vai ficar com medo, você vai ter depressão, você vai ficar acusado. Por quê? Porque você acha que no coração de Deus tem uma maldição te esperando. Só que o mundo espiritual é justo. E lá no coração de Deus já está resolvido. A maldição já foi para alguém. Agora a bênção está aqui para quem for ligado a esse alguém. E esse alguém é Jesus. Quem são os ligados a ele? A igreja. Quem aqui é da igreja, diga glória a Deus. Então o resumo do que eu estou te falando aqui, a mensagem toda do que eu estou querendo te trazer nessa noite, é você ter essa clareza de que você é filho de Deus e o que Deus está querendo te dar é a bênção típica que Jesus merecia. Ele não levou a maldição que você merecia, então a bênção que você tem para receber é a que ele merecia. Então quando você vive dessa maneira, crendo assim, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter gratidão a Deus. E uma pessoa que tem paz no coração, gratidão a Deus, temor de Deus, que essa pessoa vai viver no pecado? Uma pessoa que tem um coração cheio de gratidão a Deus e amor e temor de Deus, ela vai viver na prostituição dizendo assim, então já que tem para mim uma bênção, eu vou pecar em paz, porque afinal, não. Ela vai ficar constrangida, ela vai dizer, nossa, eu tenho que desfrutar disso aí, já que está lá para mim, eu quero desfrutar. E não dá para desfrutar isso vivendo no pecado, porque não combina. Não é que Deus vai te dar se você merecer, é que não combina uma vida de alguém que é ingrato com aquilo que... Você não tem que fazer nada, você só tem que ser grato.
e ter temor de Deus. Quando você anda nesse lugar, o que era que Jesus conquistou, a obediência dele, Deus começa a liberar na sua vida. E a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 1, já caminhando aqui para o final, olha o que ele diz. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro, se você é de Jesus, você é herdeiro do que ele conquistou, a obediência dele. Menino, em nada difere do servo. Enquanto nós formos meninos, ou seja, crianças na fé, pessoas que por causa de pouca coisa faltam no culto, por causa de pouca coisa briga com alguém, por causa de pouca coisa blasfema, murmura, reclama, diz que Deus abandonou, diz que Deus não está bom. Quem é que faz isso? Menino. É filho de Deus, mas é criança, menino. O que acontece com a vida dele? Em nada difere do escravo, ou seja, ele desfruta igual um escravo mesmo. Mas o que Deus tem para dar a ele é o quê? Herança. Mas ele não recebe a herança por quê? Porque é menino. Então ele não vai passar a receber quando ele merecer, porque quem mereceu foi Jesus. Mas Deus vai liberar para ele desfrutar quando ele ou ela amadurecer, deixar de ser menino espiritual e ter maturidade de não parar de pecar porque tem medo de ir para o inferno. Isso não é maturidade, não. Isso é amor próprio. Se eu paro de pecar por medo de ir para o inferno, isso não é maturidade. Isso é medo, isso é amor próprio. Eu me amo, não quero ir para o inferno, então não vou pecar porque eu não quero ir para o inferno. Isso não é amor a Deus, não. Você está amando você mesmo. Quem concorda comigo? Faz sentido sim ou não? Raciocine comigo. Ó, se eu pecar, eu vou para o inferno. Então eu não vou pecar porque eu não quero ir para o inferno. Isso não é amar a Deus, não. Isso é amar você mesmo. Agora, o que é a maturidade? É você dizer, eu sou salvo pela graça de Deus. Ainda que eu pecar, eu não vou para o inferno. Mas como eu sei que se eu pecar eu vou entristecer a Deus, eu não vou pecar. Isso é maturidade. E isso é amor a Deus. Porque você não pecou por causa de você. Você não pecou por causa de Deus. Isso é maturidade. E quando você vai aumentando a maturidade, Deus vai aumentando na sua vida a sua capacidade de desfrutar daquilo que Jesus conquistou com a vida de 33 anos de obediência dele. E é muita coisa, sim ou não? É prosperidade no trabalho, é prosperidade na saúde, é prosperidade em tudo que você puser a planta dos seus pés, no que você pôr as mãos, tudo que é a bênção que era para Jesus. Só que Deus só dá para quem amadurece. E lá, antes da eternidade, que é o que nós lemos aqui, tem um período de 1000 anos. Fala comigo assim, 1000 anos. Nesse período, aí você fala assim, não, pastor, mas tem gente que é fiel, busca e é diligente. E crente que é filho de Deus não é tão diligente, não é tão maduro, não avança. Como é que Deus vai dar tudo igual para todo mundo, igual nós lemos aqui do capítulo do 1 até do Apocalipse 1 ali, onde eu li tudo coisa boa? Quando é que Deus vai fazer alguma diferenciação entre um e outro? Antes da eternidade tem um período de 1000 anos. Fala comigo assim, 1000 anos. Nesses 1000 anos, a Bíblia diz, aquele dia, porque um dia para o Senhor é 1000 anos. 1000 anos para o Senhor é um dia. Está lá isso escrito em Pedro, se eu não me engano, 1 Pedro 3:8. Eu acho que é isso. Ou 2 Pedro. Só vou achar aqui para nós caminharmos para o final e você ir para sua casa abençoado. 2, 3, 8. Olha o que está escrito. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, quando a Bíblia diz assim, naquele dia, que dia? 1000 anos. Você vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve. Quem é o que serve? Aquele que é fiel, que está preocupado em cumprir o propósito de Deus, mesmo que não vai ser salvo por isso, porque já foi. Esse é fiel. Aquele crente que a pessoa passava a perna nele, e ao invés de se vingar, ele dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É aquela pessoa que o tempo estava ruim para ir na igreja, está desanimado, vai falar, não, eu vou porque Deus merece, eu já vou na igreja uma vez por semana, às vezes, então eu vou romper com essa preguiça, com esse desânimo. É a pessoa que passa por cima das dificuldades. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. O que é o reino? O período desses 1000 anos também é o reino. Tem reino agora, mas também tem aquele reino. Só que o que eu queria trazer para você, o resumo de hoje não é nem falar disso, é só trazer para você, se você é filho de Deus, você tem que estar no coração de esperar coisas boas. Se a Globo falar lá, ó, tá morrendo 99%, um só que sobrevive, e você pensa, eu tenho no céu um pai, e não, eu devo ser aquele 1%. Porque se você pensar que você tem um Deus, você vai falar assim, nossa, é muito difícil eu vou ser o dos 1%, eu vou ser o dos 99%. Mas quando você pensa assim, eu tenho um Deus que é bom e me ama, certamente ele vai fazer eu cair naqueles 1%, porque eu sou favorecido por Deus. Então acorde todos os dias, esperando que coisas boas te aconteçam. Já comece a agradecer na hora que você acordar. Deus, obrigado por todas as boas coisas que vão acontecer hoje, que eu não vou receber porque eu mereci, que eu vou receber porque Jesus viveu uma vida de obediência. E na medida que eu puder também vou obedecendo. Mas não é para merecer, é porque você é grato a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você tem que viver dessa maneira, viver obedecendo.
para conquistar a bênção, já está errado, porque não funciona assim. Viver obedecendo para não ir para o inferno, já está errado, que também não funciona assim. Agora, viver obedecendo porque Deus é bom e Ele já conquistou aquilo que você precisa, é maturidade. Você não é menino, aí você não vive mais como escravo, você vive como um herdeiro. Olá, graça e paz, aqui quem fala é o pastor Richelme. Você acabou de assistir mais um culto aqui do Ministério de Restauração Rei Jesus. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua participação e deixar o convite para que você faça parte da nossa lista de transmissão, para que você receba cada um de nossos vídeos direto no seu WhatsApp. O número está aqui na descrição desse vídeo e também na descrição desse vídeo você tem as informações necessárias para que você possa abençoar financeiramente esse ministério através do Pix. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família.